Graça e a paz em Cristo. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico dominical na manhã de hoje e eu quero convidá-los para a nossa reflexão e temos como tema, para o nosso estudo, alegrem-se constantemente. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 4, também versículo 4, onde lemos: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Queridos irmãos, nem sempre é fácil falar sobre a perspectiva de termos um caráter alegre. Em alguns casos, nós enfrentamos tristezas que nos impactam profundamente e também acabam afetando a nossa relação com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. O salmista Davi nos oferece vários exemplos de momentos tensos e ansiosos pelos quais ele passou. O Salmo 18, verso 4, fala que Davi teve uma sensação de morte e terror. No Salmo 18, verso 5, Davi estava com uma sensação de perseguição. No Salmo 22, 14, 17, nós temos ali Davi demonstrando uma sensação de dor, de esmagamento corporal. No Salmo 22, o salmista declara que está com a sua boca seca. No Salmo 31, nos versos 11 a 13, há uma sensação de abandono por parte das pessoas. Nós vemos no Salmo 32, gemidos na alma. No Salmo 42, um choro constante. Salmo 42, o abatimento profundo. E do Salmo 43, a sensação de abandono por parte de Deus. Eu quero dizer para você, com esses exemplos do salmista, que todos os momentos mostram a falibilidade humana e a possibilidade de nós sermos envolvidos em sentimentos de tristeza e ansiedade. Mas, mesmo compreendendo nossas deficiências e a possibilidade de nos vermos entristecidos pelos eventos da vida, a palavra de Deus nos diz, ou nos exortam, constantemente a termos alegria. São vários os textos bíblicos que sacodem a nossa alma, nos jogam para cima dizendo: alegrem-se sempre. Neemias, ele disse ao povo para festejar com comidas e bebidas em razão das vitórias do Senhor e disse ao povo: a alegria do Senhor é a vossa força. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para nos dar vida e vida com abundância. E ele claramente disse que essa vida abundante nele representa um estilo alegre, pleno e constante de regozijo e exultação. O evangelista João, no capítulo 17, verso 13, registra: agora vou para ti, palavra de Cristo, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o exercício diário da nossa fé, ela aguarda com expectativa o retorno de Jesus Cristo, olhando para frente firmemente nele. Ele é a razão da nossa esperança. Cristo é o penhor da nossa salvação. Mas eu quero convidá-los a olhar para o contexto aqui em questão. O apóstolo Paulo, ele estava preso quando ele escreve a carta à igreja de Filipenses. Uma das razões de ele escrever foi para dar notícias a seu respeito. Mas ele também escreveu essa carta para animar os cristãos de Filipos, para fazer com que eles permanecessem firmes no Senhor e a não se abaterem. Olha que oportuno estudarmos sobre isso. Estamos vivendo um momento em que precisamos também permanecer firmes no Senhor. Precisamos ser animados por Deus. Muitos de nós estamos alarmados devido ao Covid-19. E a palavra do Senhor vem ao nosso encontro através desse estudo também pedindo isso. Não se abatem, permaneçam firmes, creem no Senhor, cujo nele é o depósito da sua alegria, é o motivo da sua alegria. O autor, chamado William Hendrickson, ele entende que, é um comentarista bíblico, neotestamentário, ele entende que a carta de Filipenses é a carta de alegria. E o William Hendrickson, ele aponta para algumas razões da importância de estudarmos essa carta. E ele diz que uma dessas importâncias é que essa carta revela para nós, cristãos,
o segredo da verdadeira felicidade e como tal felicidade pode ser encontrada. Irmãos, Paulo tinha a clara intenção de saturar a mente dos moradores de Filipos com um espírito grato a Deus em todas as circunstâncias. Paulo deixa claro que a alegria no Senhor, ela é ultra circunstancial, quer dizer, ela não depende das circunstâncias. Significa que há momentos alegres na nossa vida, mas que também existem momentos tristes, conforme nos diz o livro de Eclesiastes no capítulo 3. Há momentos que parece não haver nenhuma alegria, pelo que devemos clamar ao Senhor como fez Davi. É só você ler o Salmo 51. Mas em qualquer desses momentos, eufóricos ou depressivos, o cristão precisa ter a consciência que Deus nunca o desamparará. Cristo já venceu a luta por Ele mesmo e faz cada um de nós mais do que vencedores. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 8. Queridos irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada. Nem pessoas, nem situações, por mais cruéis e poderosas que elas sejam, nada pode se levantar contra o povo de Deus. Ou melhor, pode até se levantar, pois não obterá vitória, porque Cristo já nos garantiu a vitória. Então o cristão, quando ele entende essa perspectiva, e foi com essa perspectiva que Paulo escreve à igreja de Filipos, ele precisa, por muitas razões, se manter alegre, viver em plenitude de alegria. É claro que eu sei, meus irmãos, que há comportamentos e situações que podem tirar ou minar a alegria do nosso coração. E eu quero convidar você nessa hora que nós precisamos aprender, o que pode tirar a alegria da nossa salvação, o que pode tirar a nossa paz. Mas também eu quero convidá-los a aprendermos a recuperá-la no Senhor e a colocá-la devidamente de volta no seu lugar especial. Mas eu quero dizer o seguinte para você: o que nós podemos aprender com esse trecho da carta de Paulo aos Filipenses, na reflexão que estamos tendo aqui nesta manhã? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos aprender e entender que precisamos abandonar o pecado e também a ingratidão. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra que algumas causas da ausência da nossa alegria está relacionada ao pecado. O pecado nos distancia de Deus. E quando cultivamos esse pecado, quando nós pecamos naquilo que sabemos que não podemos mais fazer, certamente esse pecado roubará a alegria da vida abundante que Jesus Cristo colocou em nós. Davi demonstrou esse sentimento de perda de alegria, de sequidão de alma, quando ele pecou contra o Senhor. O Salmo 51, dos versos 1 a 12, vai dizer que Davi se viu esmagado pela força mortal do pecado e clamou por misericórdia e perdão ao Senhor. Queridos irmãos, Davi estava incomodado profundamente e ele queria ouvir de novo a alegria jubilosa que vem de Cristo. Devemos lutar contra o pecado. Paulo fala isso nessa mesma carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 15. E o autor aos Hebreus nos diz que nós não devemos desmaiar em nossas almas, permitindo que o pecado nos domine, pois Cristo suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para vencer o pecado e a morte por nós, a fim de que nós nos tornássemos participantes da sua santidade. Está lá em Hebreus no capítulo 12, versos de 1 a 13. Depois você faça uma leitura atenta desse trecho. Você precisa meditar como você deve lutar vigorosamente contra o pecado. Deus ele repreende para direcionar a sua alegria. No momento da correção, é claro, nós sentimos tristeza. Mas depois que a disciplina do Senhor toma a nossa vida, o nosso coração, essa disciplina produz o arrependimento, que a palavra de Deus vai dizer que é fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Mas Paulo também nos ensina nesse ponto, meus irmãos, que uma outra causa da perda de alegria é a ausência de gratidão. Um coração alegre é um coração imensamente grato. Em muitos momentos eu vejo cristãos que não são gratos ao Senhor
por causa das circunstâncias a qual estão submetidos, por causa dos reveses da vida, por causa das enfermidades, das perdas, das lutas. Como está a sua vida hoje? Você tem sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você? Por Ele ter derramado Jesus Cristo através do seu sangue que foi derramado por mim e por você na cruz? No dia de hoje, domingo da ressurreição, você já parou para fazer a sua oração ao Senhor com gratidão a Ele por todos os seus feitos? Para te libertar do império das trevas? Para perdoar os seus pecados? Para fazer com que você se assentasse em lugares celestiais com Cristo? Queridos irmãos, precisamos ter um coração grato. Um coração grato a Deus pelo perdão da sua alma. É um coração também grato às pessoas e a quem se sabe que nós devemos amar. Paulo ele inicia a carta com as seguintes palavras. Preste atenção nisso. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. É a saudação à igreja de Filipos, está lá no capítulo 1, dos versos 3 até o verso 6. Queridos irmãos, nós também devemos ser gratos a Deus pelo que temos, pelo que somos, conforme já nos diz o autor, o escritor de Crônicas, lá na 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Precisamos ser gratos também às pessoas por aquilo que elas fazem por nós. Você tem demonstrado gratidão ao seu próximo, ao seu irmão, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais? Aprenda a ser grato em todas as circunstâncias, conforme nos orienta Tiago, ou melhor, Paulo ainda, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Mas um outro ensinamento que eu também quero compartilhar com você sobre alegria é que Paulo também vai nos ensinar que nós devemos cultivar a confiança e a devoção. Queridos irmãos, alguns degraus que devemos subir para conquistarmos uma alegria plena. São alguns degraus, né? E um deles, depois de termos confessado o pecado, como vimos anteriormente, é confiarmos plenamente no Senhor e olhar para frente. Eu tenho visto tantos crentes confiando, desconfiando. Eu não quero dizer que você tem que ser imprudente. Eu tenho fé. Eu confio. Então vou passar no meio do tiroteio. Eu vou andar em lugares escuros e perigosos. Eu vou sair do meu confinamento do Covid-19 porque Deus vai me proteger. Não é isso que eu estou falando. Isso não é confiança. Isso é imprudência. Não é sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte. É de você romper com o medo que em muitos momentos tem paralisado a sua vida. E às vezes isso acontece porque você tem depositado a sua confiança nos lugares errados. E quando você faz isso, as consequências são desastrosas para a sua vida. Porque você vai estar idolatrando pessoas, idolatrando coisas, às vezes idolatrando a você mesmo e esquecendo de adorar aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, nós não podemos confiar na carne. Paulo fala isso aí aos Filipenses no capítulo 3. Métodos humanos não são confiáveis. No entanto, a sua confiança, a minha confiança, a confiança do cristão, ela deve estar no Senhor. E isso resultará sempre a plenitude de alegria. Quando vemos as promessas do Senhor se cumprindo ao longo do tempo, mesmo que as circunstâncias possam parecer desfavoráveis e injustas, nós nos alegramos na esperança que nos está preparada. O autor aos Hebreus escreve isso. Significa o seguinte: os cristãos não olham para os obstáculos do presente como se eles fossem intransponíveis. Os cristãos marcham, os cristãos olham para o alto, os cristãos olham para as promessas que foram conquistadas através de Cristo e que nós iremos gozá-la no porvir, meus irmãos. Isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário, mas ainda que estejamos vivendo nesta terra, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele conforme diz a palavra e tudo mais ele fará
na sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender também, meus irmãos, a sermos piedosos. A palavra do Senhor nos diz que a piedade é o nosso envolvimento com o Senhor. É a nossa intimidade com o Pai. Nós sabemos que pela experiência humana, o quanto uma intimidade profunda transforma nossos relacionamentos. Se conhece bem uma pessoa, você se relacionará muito mais significativamente com ela. Com Deus também é assim. Se desejamos nos alegrar nele, usufruir de suas palavras, sentir seu carinho, perceber o seu cuidado, precisamos estar bem próximos dele. Há pessoas que querem Deus, mas que não o buscam. E eu quero dizer para você que isso não é um passe de mágica, mas é um processo, uma busca incessante, como um bebezinho que deseja ardentemente pelo leite, como uma corça que anseia pelas águas. Devemos amar a Deus completamente em cada detalhe da imensidão do nosso ser. Nosso relacionamento com Ele precisa ser um relacionamento sincero, construído em plena certeza de fé em suas promessas e, consequentemente, que não serão frustradas. Queridos irmãos, alegre-se no Senhor a cada momento da sua vida. E eu quero concluir o nosso estudo dizendo o seguinte para você: a alegria estará no seu coração quando você reconhecer e confessar o seu pecado, quando você expressar gratidão a Deus, gratidão às pessoas, quando você confiar plenamente no Senhor, quando você olhar para frente, quando finalmente você buscar o Senhor de toda a sua alma, todo o seu coração e todas as suas forças e entendimento. Se você fizer isso, não é uma receita de bolo, não são passos para o sucesso, mas é a orientação bíblica. E se assim você o fizer, você será muito mais feliz, porque experimentará ao seu Deus em cada momento e nos mínimos detalhes. E eu quero fazer algumas perguntas para você pensar nesta hora. Você tem experimentado a verdadeira alegria? Se não tem experimentado a alegria do Senhor, eu quero que você reflita no que pode estar roubando de você esse estado de alma. É algum pecado? É alguma ingratidão? É a incredulidade? É a impiedade? Ore, peça orientação a Deus. Busque como fez Davi, leia o Salmo 51. Peça que Ele lhe restitua a alegria e que Ele venha gerar no seu coração um desejo grande, ardente, de manter viva essa chama no seu coração de adorar ao Senhor em cada momento. Eu quero orar com você nessa hora. Meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença que é santa. Ó Pai, te pedimos misericórdia, Senhor Deus, que em muitos momentos nós temos sucumbido, ó Pai, pelo terror da realidade que nos cerca neste momento. Pai querido, que em primeiro lugar nós possamos nos apresentar diante do Senhor nesse momento de reflexão, de quebrantamento, de abrir os nossos corações e compartilhar as nossas mazelas ao Senhor. Pai querido, nós também queremos ter uma vida grata a Ti, Senhor Deus, reconhecendo pelos Teus feitos sobre as nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, ó Pai. Queremos ser gratos também àqueles que estão à nossa volta, o nosso próximo, aqueles que nos auxiliam, aqueles que caminham conosco, aqueles que intercedem pelas nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, como nunca fizemos, descansar nos Teus braços, confiar totalmente, plenamente no Senhor. Ó Deus, derrama da Tua graça sobre os Teus filhos nesta manhã. Pai querido, que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Deus, suprindo todas as demandas da nossa alma. Carecemos do Senhor, necessitamos de Ti. Essa é a oração, ó Pai, que nós fazemos em nome de Cristo. Ó Deus, rogando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo te louvamos hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês nesta manhã e que os irmãos estejam também com o coração aberto para a reflexão bíblica que teremos logo mais tarde no culto da ressurreição. Que Deus assim vos abençoe.